Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conversando com gestores, participantes de mercado, empreendedores, as pessoas que têm esse tijolinho para trazer uma conversa, trazer profundidade para a sua conversa sobre investimentos, suas reflexões sobre investimentos e sobre o uso, a tomada de decisão. E hoje nós vamos falar com o Rafael Nar, sócio fundador da RN Investimentos, vamos falar um pouquinho sobre o atual mercado de assessoria, sobre como a regulação vem se transformando, trazendo transparência para esse mercado, os impactos e as sutilezas dessa transparência, naturalmente algumas discussões sobre onde estão as zonas cinzentas, onde entra a atuação de um assessor, de um consultor, de um gestor de carteiras, como navegar entre todos esses pontos, como deve evoluir, refletir um pouco, né? A gente não tem bola de cristal, mas refletir um pouco sobre para onde deve evoluir esse mercado. Rafael, prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. O prazer é meu, Eu sou fã do Com Dinheiro há muito tempo, né? Uma das minhas dores constantes é não conseguir usar mais o Com Dinheiro. Toda vez que eu logo no sistema, que eu olho tudo que vocês produzem, eu acho fantástico. O conteúdo que vocês trazem em rede, de LinkedIn, todo mundo traz provocações super inteligentes. Então, para mim é um prazer poder estar aqui compartilhando esses minutos contigo. Poxa, muito gratificante receber esse tipo de retorno. E é engraçado, porque conforme os projetos vão tomando corpo, algumas coisas se dissociam. Então, por exemplo, eu dando aula outro dia, tinha um aluno assim, tirando foto, ele me olhava, assim, isso parece aquele rapaz que da BMC, né? Não, sou eu mesmo. Tem ao mesmo tempo, às vezes as pessoas não associam o programa com a própria plataforma, né? E é bacana a gente ver alguém assim, vivendo o ecossistema e é muito gratificante também, a gente trabalha muito por isso, sabe? É realmente algo que nos motiva muito, conseguir ir girando um pouco desse mercado, né? Então, vou começar agradecendo aí pelo retorno e olhando também, né? Olhando um pouco para justamente esse movimento. Você hoje tem seu próprio escritório, assessoria de investimento, mas você foi olhar a assessoria já com uma cabeça de planejamento, né? A gente estava conversando nos bastidores que originalmente, né, quando provavelmente você não estava no mercado ainda, pela sua idade, muito antigamente, quando a gente ainda tinha o assessor como negociador de ações, mesmo ali, você já tinha uma questão de identificar perfis de clientes, quem vai comprar que tipo de ação e assim por diante. Mas conforme a profissão foi evoluindo, a busca do regulador, e a CVM muito atenta, é um órgão regulador muito atento ao mercado, muito próximo do mercado, super positivo, mas a regulação foi primeiro num caminho de tentar, e dá para entender pela ótica do regulador, encontrar as caixinhas e segmentar as caixinhas. Mas no dia a dia, é muito difícil você pensar quais produtos atendem melhor um cliente sem pensar o cliente. E aí eu queria começar o nosso bate-papo aqui dessa provocação. Primeiro, se seria possível ser assessor sem pensar o plano do cliente. E segundo, como conciliar, como entender esses modelos, trabalhar esses modelos diante do mercado que a gente tem hoje. Perfeito. Essa é uma pergunta, porque assim, a gente se bateu e se bate até hoje, né, para conseguir encaixar o que a gente quer prestar de serviço no que a regulação diz que a gente tem que fazer, né, etc. Mas, historicamente, eu sempre disse assim, internamente na empresa e até nas interfaces que a gente tinha com a gente do mercado, assim, olha, 2 pontos, né? Primeiro, para a gente o suitability do cliente sempre foi o planejamento financeiro, né? Então, assim, eu não consegui enxergar como eu vou atender um cliente e
discutir investimentos com ele, etc., sem fazer o planejamento, né, que é o diagnóstico de fato, que é pegar o cliente pela mão, fazer pergunta, fazer exame, né, etc., etc., revirar ele do avesso para entender o que ele precisa, né? Então, por definição, desde o início, a gente sempre teve essa dor, né? Porque o suitability imposto a gente por regulação é assim, né? Responda aqui se você é agressivo ou não, se você topa correr risco, se a ação caísse 30%, o que você faria, e aquilo cospe um perfil e supostamente a gente deveria utilizar aquilo, né? Então sempre foi muito difícil, né, de fazer esse encontro entre as figuras regulatórias e um serviço que de fato coloca o cliente ali, né, pelo menos na nossa visão, no centro do processo, né? E em paralelo eu costumo dizer para todo mundo dentro do escritório, olha, na dúvida, né, vamos fazer o que a gente acha que é certo para o cliente, porque eu acho que dificilmente eu vou estar fora de compliance ético, mais do que regulatório, até com o que deveria ser feito, né? Porque muitas vezes a regulação tem também seus gaps, etc. Olha, eu tenho que tratar do cliente do jeito que eu acho que ele deveria ser tratado, ponto final. E se a regulação também não reflete isso, eu vou ter que comprar ali algum risco e talvez alguma briga de em algum momento ter que justificar, né? Falo, pô, não. E a coisa do planejamento financeiro é muito isso, né? Assim, eu comecei em 2013 o escritório, sempre com esse viés de planejamento financeiro, um pouco por conta da minha história de vida até. E naquela época era um tema proibido, era uma palavra proibida, eu não podia falar que eu fazia, né? E assim, eu tinha duas opções, ou eu aceito isso e não faço, e nem sei como eu presto serviço, né? Ou eu faço e se algum dia alguém me questionar, eu vou ter que explicar, né? Eu falo, pô, mas cara, como assim? Né? Na minha cabeça não entra isso, assim, todo o resto do mercado só usa suitability que tem que me dizer como que você sugere algo para o cliente só com essas 7 perguntinhas que ele te respondeu, né? Então, assim, é difícil, né? A regulação vem evoluindo, ela vem nos dando um pouco mais de autonomia enquanto profissionais, mas eu acho que até o regulador tem essa dificuldade, né, de interpretar até onde eu vou na classificação dessas figuras, né, e até onde isso é benéfico para o mercado, até onde isso começa a travar, né, os profissionais na sua busca. É difícil, assim, é um negócio que a gente se bate há muito tempo. E é curioso como, às vezes, o tempo dá conta de trazer as ideias e fazê-las, de fato, né, amadurecerem. Porque o que era uma proibição para a gente falar de planejamento financeiro no passado, hoje virou lugar comum, né? Hoje a gente atua via XP e hoje a própria XP tem uma ferramenta de planejamento financeiro, né? Então é curioso. Assim, pô, a gente está há 10 anos falando isso, né? Mas às vezes as ideias, né, levam algum tempo ali, é o tempo próprio do mercado amadurecer para a coisa começar a andar. Eu estava comentando sobre não conseguir tocar em alguns assuntos só pelo suitability. A gente pega um caso, o investidor está começando, tem lá 10 mil reais investidos, que ele vai juntando ao longo do ano para pagar as contas de começo de ano. Então ele vai pagar as férias, o IPVA, IPTU, etc. e tal. Aí ele responde: como você reagiria se a ação caísse, se seu investimento perdesse 30%? Pô, ele pode olhar e falar: ó, isso aqui parece uma oportunidade, vou comprar mais, sou agressivo. Tá, mas na sua realidade atual, não importa quanto agressivo você é, você vai deixar em algo que tenha liquidez. Por quê? O seu objetivo é gastar em menos tempo. Se você não tem essa conversa com o cliente, não existe suitability que pare em pé. Né? E ao mesmo tempo isso está intrinsecamente ligado com a discussão de qual produto o cliente vai alocar naquele momento. Às vezes a gente está falando, eu levei o extremo de ações, a gente está falando de, pô, eu entro na plataforma, pegou lá meu salário, vou pegar meus 10% do mês, aí eu vou lá, 300, 400 reais aqui para investir. Abro a plataforma. Aí tem o CDB do Itaú, pagando 100% do DI, liquidez diária. Aí tem lá o CDB do Master, pagando 15% ao ano, vencimento em 7 anos.
FGC, fantástico, vou colocar no CDB do Master. Só que se você for precisar daqui 3 meses, você está sujeito a uma marcação a mercado. Né? A máquina, a gente até pode ensaiar alguns casos que a máquina, na hora que você for comprar, você tem certeza que você não pode querer usar antes disso, etc e tal. Se você for sacar antes, até dá para fazer alguma coisa dessa, só que para casos específicos. Sem estar com o sujeito, para quem você está guardando esse dinheiro, vamos conversar aqui, a máquina ainda não faz. Né? E isso depende de um planejamento maior de como vão ser usados aqueles recursos do que o Suitability pergunta ou vai perguntar em qualquer momento. Né? Mais do que isso, que o Suitability ele tem uma ideia, ele foi criado com o conceito de ser o perfil, tanto que é a análise do perfil do investidor, né? É o perfil do investidor. Mas muitas vezes a tomada micro de decisão de investimento não está relacionado ao perfil do investidor, quem ele é, como ele pensa. Está relacionado com o que ele vai fazer semana que vem, para onde ele vai tirar férias, quantos anos ele tem, se ele vai casar agora ou depois. E isso, de fato, não é o lugar do Suitability, mas para fazer esse trabalho bem feito, você precisa ter esse tipo de conversa. Exato. E é curioso como assim, a gente na nossa prática, né, em algum momento a gente sentiu necessidade até de ter uma ferramenta mais profunda. Né? Então hoje a gente tem uma ferramenta que é uma análise comportamental do cliente, que é uma ferramenta que a gente contrata de fora, justamente porque assim, uma coisa é o comportamento, os vieses de cada um. Outra é o que você me fala, cairia, eu compraria. Assim. Outra coisa é no calor do momento. Né? Então tem essa primeira parte que assim, é fundamental de entender que, olha, o cliente ele é muito mais complexo do que aquele questionáriozinho. Primeiro ponto. Né? E o segundo é o contexto que você trouxe. Né? Muito bem, que esse cara vai casar? Né? Esse cara acabou de ter filho? Esse cara acabou de perder o emprego? Tem algum familiar doente? Né? Porque tudo isso muda a tolerância a risco daquele cara. Né? Então assim, eu eu sou um cara super tolerante a risco, eu estou no mercado, né, me dei até os 40 anos para eu vou tomar risco pra caramba e se der certo, legal, né, e eu multiplico meu patrimônio. Depois que eu tive filho, eu tive o meu momento e falei, peraí, será que eu não devia comprar um imóvel? Né? Assim, a natureza do ser humano e do cliente, ela é fluida. Né? Então, às vezes, um cara que é agressivo, cabe a gente, se a gente detectar que ele está num momento um pouco mais delicado, e às vezes não são nem momentos delicados, são momentos de transição, a gente fala. O cara vai aposentar, ele vai mudar de emprego, né? Tem coisas acontecendo na vida dele que aquilo tira, né, a capacidade dele de conviver com o investimento de uma certa maneira. Né? Então, tem todo esse contexto, né, que é muito difícil você casar uma coisa a outra. Né? Nesse nível muito básico, talvez ali só de um suitability. Né? Eu costumo dizer que é um pouco igual, a gente brinca, né? Um médico, um nutricionista. Existe a dieta perfeita? Existe para mim. Né? Agora, se eu sou um cara que gosta muito de comer doce e o nutricionista fala para mim, olha, né, a tua dieta é essa e é 0 doce a partir de agora, qual é a chance de eu conseguir implementar isso? Né? E se esse cara fala, não, você come um docinho aqui, né, nesse horário. A dieta talvez não seja perfeita, e é uma discussão conceitual que existe nesse mundo de planejamento. O que é melhor? É a solução 100% ideal, que tem 30% de chance daquele cara conseguir carregar e implementar, ou é a solução que é 90%, 85% ideal, mas que tem também 90% de chance do sujeito conseguir carregar? Né? De eu comer um docinho ali pós-refeição e seguir todo o resto da dieta. Né? E é uma discussão muito mais profunda do que o nível que a gente conduz isso no dia a dia ainda, nessa coisa de suitability, etc. Né? Então acho que esse é o grande espaço que ainda tem para ser explorado, né, no nosso meio, né? Que o mercado precisa amadurecer, tanto do lado regulatório, de como é que eu fomento um pouco mais esse tipo de discussão, mas nós como os profissionais também, né, temos que estar olhando para isso e tentando formar a gente que cada vez mais tem essa percepção, né, de, pô, eu preciso estar muito perto do cliente. E é um pouco da nossa maneira de ver esse negócio. Né? A gente entende que o nosso trabalho é
estar muito perto do cliente para conseguir detectar esses momentos, né, de transição, etc. Porque são nesses momentos onde a coisa dá muito errado, né? O cara tá lá correndo risco, tal, sobe, desce, tá muito bonito. Ah, perdeu um parente, tem uma pessoa doente, o cara começa a se preocupar se aquele investimento cair, se ele vai ter dinheiro para pagar a escola dos filhos. É ali onde a coisa dá muito errado, é ali onde o cara aperta um botão e às vezes perde 10, 20, 30%. Né? Não é muitas vezes no dia a dia escolhe esse aqui que você vai ganhar um pouquinho a mais aqui ou ali. Né? Eu costumo dizer que o nosso maior valor está em conseguir prevenir o cliente de fazer esses grandes movimentos errados em momentos de, eventualmente, estabilidade emocional. Né? Seja para o lado eufórico ou para o lado, né, de alguma preocupação. Isso é parecido com programar o orçamento de uma companhia. Se você subinveste, a companhia morre. Se você superinveste, você provavelmente quebra antes de colher o investimento, né? Essa questão de, olha, eu vou investir em alguma coisa, vou comprar um maquinário novo, né? Ou eu vou tentar guardar toda a reserva de lucros, distribuir, etc. É como na vida pessoal, você fala assim, olha, idealmente, para a companhia, idealmente não faço nada, distribuo tudo em dividendo. O que vai acontecer? A companhia vai morrer por inanição, destruição do próprio maquinário, etc. Não funciona. Na vida pessoal, vou economizar todo o meu... Vou guardar 50% do meu salário bruto. Vou viver com os 30% que sobram. Bacana, no papel funciona com uma maravilha, se você se aposentar com 40 anos, mas você não vai estar vivo até lá, você vai estar frustrado, vai estar nervoso, vai ter uma doença, vai ter um ataque de ansiedade. Então, você eventualmente tem que escolher um tanto ali para investir. Não, vou colocar um pouquinho em férias aqui para ter gás, para correr atrás de outros objetivos. Vou investir em educação para eventualmente aumentar a minha renda no futuro. Então, é muito parecido com esse balanço que a gente faz mesmo dentro das companhias. Né? Exato. E é uma dança com o cliente. É uma dança. Né? E mais do que isso, o que a gente aprendeu ao longo do tempo é que é um processo que você só de fato consegue avançar ao longo do tempo. Não é pontual, né? Não é eu sento com o assessor, a gente faz 1, 2, 3 reuniões e a gente vai descobrindo quem é o cliente também ao longo do tempo, né? Porque ele tem tolerância a risco, mas às vezes não tem tanta, porque às vezes o problema dele não é nem o investimento, é porque ele tem uma situação conjugal que os dois não conseguem falar sobre dinheiro na mesma página, né? É isso, vamos poupar um monte. Aí o casamento do cara acaba antes, porque o que ele quer não condiz com as outras facetas da vida dele. Então é de fato uma dança de você ir tentando, né? Avançar ali camada por camada, entender quem que aquele cara é, o que ele precisa e ir tentando ajustar isso da melhor maneira possível. Né? É um processo que é curioso, porque todo mundo que entra no mercado financeiro, eu acho que entra pelos números, né? Eu inclusive. Você entra porque, né, vou escolher o melhor investimento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você vai ver, cara, assim, não é isso que mexe o ponteiro no longo prazo. Né? O que mexe, às vezes, você conseguir pescar e falar, cara, assim, você está desconfortável, talvez seja por isso, vamos dar um passo atrás aqui. Não tem nada a ver com investimento, com qual é a bola da vez, se vai render ou não. É você conseguir ajustar a carteira ao cara. Né? E em cima disso ainda tem a interface dos nossos próprios vieses em cima do nosso dinheiro. Né? Que é um outro campo para a gente fazer, né? Mais outros papos aqui de horas. Porque uma coisa é eu olhando para o seu recurso de fora, né, sem os teus medos que você carrega, sem a tua realidade, falando o que eu acho. Outra é quando você olha para o seu recurso mesmo. Né? E a gente leva isso tão a sério, né? A gente não conseguiu chegar nisso, mas a gente gostaria de. Assim, a gente fala lá dentro do escritório assim, pô, eu preciso de um assessor. Eu precisaria de um assessor. Todo assessor precisaria de um assessor, né, se você for pensar dessa maneira. Porque eu não sei conduzir o meu dinheiro nos meus momentos de estresse. Né? Quando eu estava ali tendo filho, etc., e, pô, será que eu tenho que comprar imóvel ou não? Eu estava ali, eu comigo mesmo. E você, muitas vezes, não percebe sozinho os drivers que estão te levando naquela decisão. Exato. Você precisa de um agente externo para dar aquela provocada. Exato. E tem muito isso do ego, né? Assim, ninguém quer
atuar sob a premissa de que, pô, talvez eu não seja o melhor tomador de decisão, né? Porque parece que é um detrator da nossa capacidade intelectual. Como assim? Eu não sei cuidar do meu dinheiro, eu tenho que ter outra pessoa, né? Mas é muito desse reconhecimento de que a gente, né, é um bolo de vieses ali, né? Que o nosso cérebro não funciona exatamente como a gente acha que ele funciona quando a gente está tomando decisões financeiras, né? Tem toda a ciência de economia comportamental por trás disso, né? A gente precisa chegar nesse ponto, né, que é um exercício de humildade, né, de todos nós, né, de assim, putz, talvez, né, eu com alguém de fora consiga tomar melhores decisões ao longo do tempo. Não significa que é hoje, não sei se você vai tomar uma decisão agora e vai render muito mais em nada, mas talvez se eu tiver aqui um sparring, né, um coach, alguém para estar junto, que é o que a gente acredita que a gente tem que ser, né, um advisor do cara de fato, talvez só ao longo do tempo me ajude a não, né, pisar numa outra casca de banana, né, que é onde eu hoje sou plenamente convencido disso, é onde está o grande valor da assessoria, né? É aquele momento a cada 5 anos onde o cara está prestes a fazer algo que não deveria, você consegue pegar ele na mão e falar, não, peraí, é isso mesmo? Né? Dentro dos seus objetivos, dentro do que você já falou, das prioridades de vida que você tem, é isso mesmo? Será que é isso? E aí é desde ajudar o cara a não cair em pirâmide, até ajudar o cara, às vezes, a não tomar uma decisão de comprar um imóvel que ele estava pensando e não faz tanto sentido naquele momento, ou de fazer alguma movimentação, né? Então, um pouquinho dessa... Acho que a evolução deveria ser... A gente está muito longe disso, mas a evolução deveria ser para isso. A gente mirar em cada um ser, de fato, o advisor do cliente, né? Muito para além só de investimento, né? E aí volta no nosso ponto inicial, que é assim, putz, como é que você casa isso com a regulação que fica tentando desenhar caixinhas, né? Descrevendo um escopo tão amplo como esse, né? É muito difícil, é muito difícil. Estamos batendo esse papo com o Rafael Nars, da RN Investimentos, falando sobre o mercado de assessoria, como pensar esse mercado, a própria evolução dele ao longo do tempo, os impactos para o cliente, como pensar o cliente e, naturalmente, também como navegar diante da regulação e a própria regulação, como entender e tentar organizar esse mercado. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Rafael Nars, sócio fundador da RN Investimentos, falando um pouco sobre mercado de assessoria, sobre como pensar esse mercado, as evoluções regulatórias, a própria relação com os clientes, o pensar esse mercado e as suas atuações e, naturalmente, as próprias discussões do que já foi evoluído em termos de regulações, os impactos que tem a mercado e também o que a gente pode olhar e esperar do futuro. A gente tem aqui no Brasil, os Estados Unidos tem um pouco dessa distinção também do broker, né, que é alguém que está mais do lado da operação, e do advisor, que seria alguém mais olhando o lado de planejamento do cliente. E aí no primeiro bloco a gente já trouxe justamente essa provocação de como não dá para fazer o trabalho de, digamos, assessoria sem parar para pensar o plano do cliente antes, né? Você dentro desse mercado, aí fica à vontade para trazer a sua perspectiva, mas de dentro desse mercado, como você vê próximos passos e para onde vai evoluir essa dicotomia nos próximos passos? A gente deve ver uma aproximação, uma distinção mais clara, a gente conseguir clusterizar melhor essas atividades, ou pelo contrário, cada vez mais isso virar uma só coisa e, sendo um ou outro, qual a trilha, né? Qual a linha de trem que vai fazer a gente chegar nessa outra ponta? Perfeito. A nossa visão hoje é a seguinte, eu acho que a tendência é a coisa ficar cada vez mais nebulosa ali entre as figuras. O assessor de investimento, o consultor, o gestor, porque se você usa o que a gente falou previamente, né, de que espaço a gente deveria ocupar, né, as caixinhas regulatórias, elas são um pouco assim, só do qual veículo você vai usar para entregar a solução que o cliente precisa, né? O assessor de investimento tem algumas peculiaridades, o consultor tem outras, o gestor tem outras, né? Então o gestor executa,
Ele pega o... Mas esse é um ponto importante, né? O trabalho começa muito antes do mercado financeiro. Então, quando a gente está falando de gestor, o gestor, a diferença é que ele tem a capacidade só de pegar a carteira do cliente e executar as ordens e fazer a gestão do patrimônio financeiro, né? Mas se ele só fizer gestão por gestão e não fizer todo esse suitability, etc., ele também é um profissional que eventualmente está um pouco à deriva no que ele precisa entregar para o cliente, né? E eventualmente o cliente nem precisa tanto daquilo, né? Ele precisa de mais de alguém que olhe para ele e fala, não, mas qual que é o teu norte, né? Para onde você quer ir? Né? Então eu acho que, e de uma certa maneira, o gestor tem a capacidade de fazer exatamente o que eu descrevi, né? De botar no processo dele e falar, não, eu vou ter esse processo prévio de conhecimento do cara e depois eu uso esse veículo para entregar a solução. O consultor também, o assessor também. Então eu acho que a tendência enquanto figuras regulatórias, essa coisa ficando cada vez mais, né, bagunçada, eu acho que é um desafio para o regulador. Do outro lado, talvez o que seja uma evolução e comece a aparecer mais, é a clareza dessa discussão que está vindo agora sobre as estruturas remuneratórias, né? Porque isso eu acho que é uma distinção que precisava ser feita com mais clareza e talvez não esteja acontecendo, né? E é até um choquezinho de humildade, uma dorzinha que a gente carrega enquanto prática, porque quando a gente começou em 2013, a gente só tinha o modelo comissionado de atuação, em que eu recebo comissões dos produtos todos. E durante muito tempo, a gente, por falta também de necessariamente outra possibilidade, a gente atuou nesse modelo meio que propagando a noção de que dava para ter esse serviço todo de advisory, do cara te conhecer, etc., dentro daquele modelo onde o cara não me pagava nada, né? E a gente precisou ali, né, enfrentar o nosso ego e olhar para isso e falar, putz, cara, assim, eu talvez tenha contribuído com a deseducação do meu cliente, porque se a gente olhar friamente, né, para isso, assim, o que precisava ficar muito claro, e eu acho que esse talvez seja o trabalho do regulador, a gente precisa traçar essa régua do buy side e do sell side. O cliente precisa entender isso. Ele precisa entender que todo profissional que ele não paga diretamente é um profissional do sell side, né? E eu levei muito tempo para conseguir olhar para isso e falar, putz, aceitar. E entender que assim, e se eu estava no sell side, estava falando algo que não é bem isso, eu não estava necessariamente contribuindo com a educação plena do meu investidor, né? E isso é super importante, né? O sell side não é remunerado pelo cliente. Ele é remunerado por quem quer colocar produtos no mercado. Seja a empresa que quer captar dívida, o gestor que quer captar um fundo, né? É aquela instituição que te remunera para você oferecer isso para o cliente. E isso dita muito mais da natureza do que eventualmente você vai conseguir fazer com o cliente ou não, do que a figura regulatória, né? E é um conceito que ele não é trabalhado, né? A gente fica nessa zona do eu não pago, como é que é? Eu costumo brincar até que assim, esses dias me ocorreu essa analogia, né? O assessor hoje ele é meio o gato de Schrödinger, né? Aquele experimento que o gato tá dentro lá com veneno, mais alguma coisa radioativa numa caixa, e enquanto você não abre a caixa, o gato tá vivo e morto ao mesmo tempo, né? Para os conceitos de física quântica, aqui para não entrar muito no detalhe. Às vezes eu sinto que a gente como assessoria é a mesma coisa. Você bota o assessor dentro de uma caixa fechada, que ninguém sabe o que é, o assessor um monte de produto, etc. E o assessor ele é meio honesto e desonesto ao mesmo tempo, né? Enquanto você não abre a caixa e olha os produtos e comissões, etc., tudo é possível, né? E o cliente confia em você, meio desconfiando, desconfia confiando, e fica a gente estava conversando no intervalo sobre a racionalização ex fato, né? Pós-fato. Imagina quantos assessores não distribuem um produto porque eles tiveram maior comissão, que o cara... Você olha a tabela, você tem na cabeça que aquele produto tal tem uma maior comissão. Você não distribui aquele com a maior comissão, mas depois você se justifica. Não estou falando de justificar para o cliente nem sabe quanto é essa comissão. É ótimo. Você justifica para si mesmo que você não levou isso em consideração na hora de tomar a decisão. Esse ponto é maravilhoso. Porque essa é uma dor existencial que a gente tem atualmente, né? Exato. À medida que a gente transicionou para uma prática totalmente fee-based,
Hoje a gente olha para o nosso processo de alocação e eu me faço exatamente esse questionamento. Isso aqui está aqui porque é efetivamente 100% melhor ou tem algum viés do que pagava enquanto a gente estava no modelo comissionado que fazia a gente, de alguma maneira, dar preferência a isso? Né? Ex-post é isso, você sempre tenta racionalizar, não, de fato era o melhor. Tinha tal, isso. A hora que você se livra completamente da amarra do que paga mais ou menos, e você tá com o cheque em branco na mão, o cliente te paga, e, assim, e você olha para o mercado assim, o que é o melhor mesmo, algumas dessas questões surgem. Né? E é assim, é uma dor para a gente, porque significa que talvez eu não fizesse 100% do que eu realmente achava que daria para fazer, mas ao mesmo tempo eu acho que é um enfrentamento necessário, né, para a gente evoluir. Senão você posterga o erro. Você está num erro e para não lhe enfrentar aquela dor, você vai agravando o erro. Eu costumo dizer, eu preciso até escrever em algum momento sobre isso, que o assessor hoje ele vive um pouco da síndrome de Estocolmo, com a própria histórico dele ali, né, a sua identidade é tanto aquela de, eu trabalhei honestamente no modelo comissionado durante tanto tempo, que o cara tem a dificuldade de romper com essa amarra e fala, pô, talvez eu estivesse de fato fazendo o melhor possível dentro, mas existe um modelo melhor, né? E talvez tenha essa parcela assim de algumas coisas que, putz, eu não precisaria ter feito, né? E fiz. Eu acho que é uma autocrítica que precisa ser feita, porque assim, não tem, é tão simples quanto isso. Eu gosto de levar, às vezes, os pontos ao extremo, porque fica mais fácil de ilustrar. Se o melhor para o cliente fosse alocar ele em Tesouro Selic, que gera 0 de comissão para todo mundo, nos próximos 12 ou 24 meses, como é que você faz sendo comissionado? Né? É tão simples quanto isso. Você de fato aloca o cara lá e passa 12 meses sem ter receita nenhuma? Porque essa é a realidade do modelo, né? E esse exemplo não é tão extremo. Aqui no Brasil a gente estava falando de NTNB e IPCA mais 6,5 para 29, 5 anos. Para muitos clientes isso é absolutamente real. Eu deveria aplicar nesse produto, não tem comissão nenhuma. E aí? Seu modelo não para de pé. Exato. Então a gente teve que conviver um pouco com esse enfrentamento e até pra gente uma questão de ego também, porque todo mundo olha pro seu negócio e fala, pô, tem um negócio, olha que legal, construir, que maravilha, eu tenho uma visão de negócio incrível e tal. E a gente teve que enfrentar alguns momentos e você putz, cara, eu talvez tenha insistido muito mais do que deveria nesse modelo, né? E deveria ter tentado outros caminhos antes. É óbvio que é uma questão muito mais ampla de conjuntura de mercado também, da maturidade do nosso mercado, de acesso a tecnologias que nos permitissem entregar esse serviço de uma maneira escalável para o público que a gente quer atender, né, que não é o público ultra high, com muito, muito dinheiro. De fato, o pessoal que está ali, antes disso, até o pequeno investidor, né, então o cara que tem seus 50 milhões para baixo, que não tinha tanto acesso a esse tipo de serviço fee-based, mas é difícil. Para a gente, assim, foi ainda é, né? E hoje eu olho para isso e falo, putz, durante muito tempo eu pensava o business da seguinte maneira, fecha o olho e vai. Vamos fazer o que é melhor para o cliente, que um dia essa conta fecha. Vai ter hora que o produto vai comissionar mais, vai ter hora que vai comissionar menos, uma hora essa conta fecha. E esse foi um erro de cálculo monstruoso, e eu tive que enfrentar isso pessoalmente. Cara, não. A conta não fecha. Não fecha. Se você colocar só tesouro direto, a conta não vai fechar. Exato. Se chegar esse momento, a conta não fecha. E ela fechava, às vezes, para mim, porque eu sou fundador, eu tenho um pouco mais de reserva, eu tenho um pouco mais de estrada. Mas para o sócio minoritário... Não fecha. Para o cara que está começando na carreira, não fecha. Esse cara está começando a carteira ali, e se ele só puser coisa que não gera comissão, não para de pé. Eu ainda tenho uma carteira maior, então assim, às vezes, de fato, a comissão cai um pouco, mas ela flutua nessa banda aqui. Então ela pode ser muito ruim, mas muito ruim ainda, né? As coisas, a conta eu consigo apertar e fechar. Agora, para o cara, a banda dele é 0. A partir do 0 para alguma coisa. Como é que o cara começa a carreira, pensa em atender o cliente da melhor maneira possível, etc, e se sujeita a isso? E aí você começa, a gente está comentando aqui sobre uma linha muito objetiva de incentivos assimétricos, que é a comissão. Mas tem, por exemplo, distribuição específica de produtos.
Então, para grandes conglomerados, bancos, por exemplo, tem mais. Não é que você vai pagar mais comissão para o produto A, B, C ou D. Você tem uma meta de quanto você vai vender de cada tipo de produto. Isso vai incorporando outros vieses, porque aí vem mais ainda esse exercício. Você se justificar. Pronto, eu estou vendendo esse título de capitalização, mas aí eu estou melhorando uma taxa para o cliente. Então, não está tão ruim assim. E aquele título vai caminhando ad eterno. Mesmo para quem é independente. Pega um caso de um consultor que ele é vinculado às plataformas A e B. Se ele tivesse acesso, o cliente dele poderia ter acesso via um outro parceiro ao banco C. Mas você vai falar para o seu cliente, olha, eu não consigo te atender em plenitude, vai lá conversar com outra pessoa? Isso não é trivial, né? Não. É muito difícil. Por isso que é muito importante que o cliente tenha ciência disso. De onde estão as barreiras. Porque por mais você, como agente, como operador, tente fazer o melhor trabalho possível, tem barreiras que são intrínsecas ao modelo. É isso. E eu insisto tanto hoje nessa coisa do sell side, né, e traçar essa linha, porque assim, é um pouco do que você colocou. O mercado, ele vai se ajustando, e vai dando pirueta para continuar fazendo o que está fazendo e contornando a regulação, né, e criando discurso. Então assim, aqui o profissional ele não recebe comissão, o bônus dele está atrelado ao NPS da carteira, ou está atrelado ao quanto rendeu o dinheiro do cliente. Essa é uma proposta maravilhosa. E o top. Né? Mas vai pagar o bônus dele como? Em NPS? Né? Não vai pagar o bônus do grande executivo do banco lá em NPS. Lá no Condinheiro a gente falava que pagava os bônus em paid views. É isso, cara, você vai mandar um troféuzinho pro cara, esse bônus NPS. Não existe, né? Só que o mercado vai criando essas narrativas e assim, a única coisa que ajudaria o cliente, né, a conseguir navegar é ter essa clareza. Se eu não pago o serviço, se eu não pago o cara que me sugere algo, eu estou do lado do sell side. Independente se o gerente, o profissional de investimento é remunerado por salário fixo, etc., a estrutura toda é o sell side. Né? Então, é isso. Você alocou o cara só em NTNB, comissão 0. A rentabilidade dele foi 50%, NPS 10%. Vai te pagar bônus como se não entrou dinheiro na linha final do banco, da assessoria de investimento? E a gente vai discutir sobre esse ponto também, mas daqui a pouquinho eu tenho que chamar um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Rafael Nars, que é sócio fundador da RN Investimentos, falando um pouco sobre assessoria de investimentos, sobre esse mercado, as zonas turvas entre cada um dos segmentos que compõem esse circuito de atendimento e distribuição de produtos para os clientes investidores e para, naturalmente, os emissores de títulos, né? Como a própria remuneração vai trazendo determinados incentivos à cadeia e mesmo como a transparência convida as pessoas a entrarem a essa mesa e entenderem ali onde estão os possíveis incentivos para adaptar sua decisão, fazer os ajustes ali na sua decisão com base na leitura desses incentivos. Agora, com as atualizações na regulação para assessores de investimentos, inclusive na regulação de fundos de investimentos, agora você apresenta os FIIs de distribuição, que antes eram só taxas de rebate embutidas à taxa de administração, você não via isso em canto nenhum. Mas tudo isso é também uma evolução. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa diferença do fee-based para o fee-only e onde entram as diferentes estruturas de taxa. Porque às vezes você está numa estrutura, você não recebe mais, você recebe o rebate da pessoa, digamos assim, pessoa física que está te assessorando, mas a estrutura de distribuição continua recebendo uma estrutura de rebate, porque ela foi contratada pelo órgão emissor para colocar aqueles papéis a mercado. Ao passo que aí entra aquele outro ponto do viés. Se a plataforma só distribui o produto que já paga bem para ela,
A parte fee-based ali na ponta é o menor dos problemas, né? Conta um pouco para a gente como tá orquestrado esse movimento e já aproveitando para explicar um pouco de como hoje é possível justamente você fazer para o assessor de investimento ter acesso ao modelo fee-based que, como você já bem colocou, há não muitos anos era impossível, você simplesmente não podia cobrar assim. Então, como você pode ir fazendo essa migração, as atenções, etc., essa microaula de como foi a evolução desse ambiente e como está hoje, e o cliente pode se atentar a esses pontos. Vamos lá. Por onde a gente começa? Eu entendo hoje, né? E eu digo entendo porque assim, eu não pretendo ter as respostas exatas, né? Eu acho que o espaço que a gente começou a tentar ocupar é o espaço de provocador de um contraponto, né? Que a gente acha muito necessário nesse mercado. Então eu não pretendo ter respostas para tudo, mas eu acho que a gente tem que começar a buscar caminhos melhores, né? Já passou do tempo, né? O nosso entendimento hoje é que a migração para um modelo fee-based, ela já resolve ali 80, 90% dos conflitos, né? E você pontuou bem, assim, tem coisas que ainda permanecem, né? Porque o fee-based, quem está se tornando fee-based é a assessoria. E a assessoria é a caixinha que fica entre o investidor e as plataformas. A plataforma continua sendo o sell side. Ela continua tendo como função distribuir os produtos na sua carteira de clientes, né? Então, o que o fee-based faz ali na sua essência, nesse primeiro momento, ele quebra um pouco do alinhamento que existia aqui, né? Que é até uma questão que o próprio mercado vai ter que aprender a lidar com isso, né? Que é um pepino em si, né? E a gente tenta sentar com as plataformas também e discutir, assim, a gente sabe que isso... Porque no modelo anterior, a gente costuma dizer que, assim, você distribui qualquer coisa. Basta você botar uma comissão gorda o suficiente, né? Que você acha alguém disposto a vender aquilo ou que se convence que aquilo é bom, né? Que é o ponto que a gente tocou, pela comissão, racionaliza e manda ver. No modelo fee-based, como o cliente me paga diretamente, ainda que tenha uma comissão maior ou menor para distribuir aquilo não desce mais para a gente, né? O cliente já está me pagando um valor fixo para orientá-lo. Então isso já quebra muito dessa engrenagem, né? É óbvio que continua existindo às vezes incentivos pontuais que a plataforma pode dar às assessorias, né? Se você tiver um pouco mais de recurso alocado nessa classe de ativo, né? Que é um incentivo que não tem a ver com o produto às vezes, é um incentivo supraproduto, né? Ou se você ou nos produtos não os secundários, mas os que correm em paralelo, alocação internacional, consórcios, outros produtos financeiros, né? Tudo isso a gente continua tendo algumas estruturas ali de comissionamento de incentivo que podem impactar. Mas o fee-based já resolve boa parte do problema, né? A evolução do fee-only é um negócio que, assim, é legal plantar essa sementinha, porque eu acho que também temos que ter isso em mente, assim, em algum momento essa discussão tem que começar. Hoje eu acho muito difícil de tê-la, né? Por conta de maturidade de mercado, etc. A gente ainda fala de fee-based e encontra as barreiras mais superficiais ali nas discussões ainda, né? Um pouco do nosso trabalho tem sido esse de trazer esse tema à tona e discutir um pouquinho mais. Então, o fee-based já resolve um pouco, ele não é 100% da solução, mas ele já resolve bem. E é importante entender assim, o porquê que ele resolve, né? Não só porque ele quebra essa interface, né, entre plataforma e rede de distribuição, você não está mais sujeito a isso, como ele também coloca a tua assessoria do teu lado, né, e dá paz de espírito para a tua assessoria funcionar, né? E o cliente precisa entender isso. Eu vivo repetindo isso, a gente fez um jantar para os clientes, etc. E uma parte do tema era isso, falou, olha, você tem benefícios diretos e indiretos, né, desse tipo de coisa. E parte dos indiretos são esses. Você quer que o teu assessor acorde todo primeiro dia do mês sem saber quanto vai ganhar? Né? Você quer que o cara que cuida do teu dinheiro todo, de fato, acorde
precisando vender algo ou encaixar algo na tua carteira para ter receita. É esse tipo de relação que você quer ter, né, com o cara que cuida das tuas finanças, né? Você quer que ele tenha previsibilidade, que o cara, né, acorde sabendo que ele tem um orçamento estável e pode trabalhar tranquilo, ou você quer que ele viva na incerteza, né? Outro ponto, né, assim, quanto você quer que teu assessor ganhe? Né, que são as derivadas do fee-based, assim. Você quer que teu assessor, para cuidar dos seus 10, 20 milhões, seja um cara que ganha 5, 10 mil por mês, ou você quer que ele seja um profissional que ganha 30, 50 mil? Né? Qual que é o nível de senioridade que você quer para esse profissional? Né? Você quer que ele seja capaz de se capacitar, estudar, etc? Você quer que ele esteja sempre correndo atrás do rabo ali para fazer a conta fechar? Né? Então tem essas outras derivadas que não aparecem na discussão que são benefícios diretos, né, para a assessoria e para o cliente dessa nova estrutura. A interface com as plataformas fica meio ali incerta, né, nesse primeiro momento. Mas a gente está no nosso papel também de defender o investidor, né? Sempre foi isso. Assim, olha, né, é essa discussão que a gente quer provocar. E aí eu acho que o que a gente chama as plataformas, olha, né, como é que a gente lida com isso? Né? Por hora, o que tem acontecido é mais assim, vamos ver para onde vai. Vamos ver para onde vai, ninguém fomenta muito esse lado da atuação, todo mundo querendo ver. E é por aí que a coisa tem andado. Né? Aí, importante também pontuar, eu acho, Felipe, assim, eu estou falando mais da minha ótica como assessor de investimento, agente autônomo, a caixinha do assessor regulado pela CVM. O consultor, ele já é uma figura que tem um pouco mais de amarra com esse recebimento de outros incentivos. O consultor, de fato, não pode receber absolutamente nada das plataformas. Então, ele é uma outra figura regulatória que atua já no fee-based, porque, por regulação, ele só pode receber do cliente, né, e mais nada, no trato dos investimentos, né? Mas a caixinha do consultor vem com alguns outros entraves também. Ele assume mais responsabilidade regulatória, de controle da carteira do cliente, do perfil do cliente, coisas que hoje a gente compartilha na caixinha de assessoria com a própria corretora. Então, cada figura tem um pouquinho da sua peculiaridade, né? Mas eu acho que no geral, né, a gente às vezes dá muita volta, mas o primeiro ponto para a gente é esse, né? O fee-based ele rompe com o pior da cadeia, com o pior possível, não necessariamente o que vai acontecer. Estamos batendo esse papo com o Rafael Nars, sócio fundador da RN Investimentos, sobre o mercado de assessoria, as suas evoluções, a forma de pensar o relacionamento com o cliente, também as remunerações envolvidas, a própria discussão sobre a transparência e os seus impactos no mercado. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o Rafael Nars, da RN Investimentos, falando um pouco sobre esse mercado de assessoria. E, naturalmente, eu queria guardar esse final de programa para ouvir um pouco da RN, quem é o cliente da RN, com o perfil como vocês começaram, mas, sobretudo, também quem quiser, né, entrar em contato com vocês, continuar acompanhando vocês, redes sociais, conteúdos, etc., por onde podem encontrar lá o Rafael e a RN? Tá bom. Vamos de trás para frente, né? Assim, quem quiser nos encontrar, assim, eu escrevo muito no LinkedIn, né? Tento ser mais provocativo, né? Ser um pouco mais ácido ali, então só procurar pelo meu nome ali, a gente vai postando algumas coisas. A gente tem o Instagram da RN, o RN_Investimentos, _SP. A Gili, a gente também tenta trazer um conteúdo mais educativo, provocativo ali de mercado para assessores, para clientes. Então, o trabalho de redes que a gente tenta fazer, né, tá indo por aí. E esse ano a gente tentou estar presente em congresso da XP, a feira da XP, a Expert, o congresso da Planejar, a gente acabou de estar lá, provocando e tentando trazer essa pauta, né, do fee-based. Tem sido a nossa missão, né, de imediato aí desse ano. E a RN, eu acho que assim, a gente pode resumir a RN assim, a RN nasceu do meu intuito lá atrás, 2013, de fazer pelos outros o que eu tinha feito pela minha família, né, de ajudar os outros a navegar investimentos, sucessão, tributação, todas as questões patrimoniais, né, a gente costuma brincar que se tem uma cifra, tem um cifrão, a gente pode ajudar, né, ajudar as pessoas a navegarem esse universo, né, e ajudá-las da maneira que eu gostaria de ser ajudado, né. A gente começou em 2013, veio crescendo ano após ano, no nosso ritmo devagar e sempre, porque como a gente vê,
né, a construção de patrimônio, né, dos próprios clientes. Há 4 anos a gente fez essa virada, a gente foi um dos pioneiros no mercado de assessoria a fazer essa virada de chave para o modelo fee-based de assessoria, e hoje a gente atende exclusivamente nesse modelo, né? E eu acho que o convite que a gente deixa para todo mundo, para os clientes, é justamente esse de deem uma olhadinha, né, com mais carinho para isso. Eu tenho certeza que não precisa ser nem com a gente, né, mas procure esse tipo de atendimento, de alinhamento, que eu acho que faz muito bem para todos. E a grande provocação que a gente tem tentado trazer ultimamente é até para os profissionais de mercado, né, mais do que para os clientes. Porque quem é o agente transformacional é o profissional. Né, o cliente está na ponta, né, a gente leva a educação para ele como a gente começou levando em 2013. Então a nossa provocação para os assessores é essa também, de procurem, conheçam, né, porque é uma virada de chave que eu costumo dizer, a gente tem depois de 11 anos finalmente a empresa que a gente gostaria de ter. Em que eu acho que eu sou valorizado pelo serviço que eu presto, que eu sou bem remunerado pelo serviço que eu presto, que eu consigo atender o cliente da maneira que deveria ser atendido. Né? Então essa é a grande provocação para os assessores. Assim, putz, saiam dessa rodinha do hamster, de produto o tempo todo, de acordar todo mês sem saber como vai ser o mês seguinte, e comecem a olhar. Não é um caminho simples, porque é um caminho de prestar um serviço de qualidade, de trazer valor para a mesa, etc. Mas é o caminho de paz de espírito, para a gente e para o cliente. Né? Então, assim, para a gente é um caminho assim, que não tem volta, né? O mercado americano já foi para isso, vários mercados já andaram nessa direção, e eu acho até que o nosso talvez ande mais rápido, pelo advento de redes sociais que a gente tem atualmente, etc. Esse assunto vai ficar em pauta, e assim, cabe a cada um escolher, né, se quer continuar vendo, será que é isso mesmo, tal, ou se quer embarcar de fato e estar à frente desse movimento, que de novo, né, é muito melhor para a gente como assessoria e para o cliente. Né? Assim, a gente tem plena convicção disso. Muito obrigado, Rafael. Foi um prazer receber aqui você com o Dinheiro de Hoje. Prazer é meu. Prazer é meu. Muito obrigado, naturalmente, a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar todos os dias, sempre com essas grandes mentes do mercado para trazer para vocês as principais provocações e contribuições para que você se torne um investidor melhor a cada dia. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, sobre como os nossos produtos podem ajudar você, seus investimentos e ao seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br e manda lá pra gente um e-mail também, contato@comdinheiro.com.br. Você com o Dinheiro de Hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.